Estamos de volta, né? Então temos uma questão aí diferente, questão interessante para a gente fazer, né? Dá para fazer ela até por uma certa eliminação, tá? Mas vamos ver aqui as nossas todas as possibilidades. Dois móveis M e N partem do mesmo ponto e percorrem a mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo, como mostra o gráfico. Então, o que o gráfico tem a dizer para a gente, né? A ideia do gráfico é quais são as velocidades de cada um conforme passa o tempo e de modo que a gente consiga identificar os tipos de movimento que nós temos. Então, se você notar o móvel N, tá? O móvel N, ele, né, tá sempre com a mesma velocidade, ou seja, esse móvel N, ele tem o nosso famoso movimento uniforme, tá? E ele já começa com uma velocidade de 16 metros por segundo. Já o móvel M, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ao longo do tempo, a velocidade dele vai aumentando. Então, ele não está num movimento uniforme, mas sim, como ela aumenta constantemente, como uma reta, ele é um movimento uniformemente variado, tá? Então, essa que é a diferença desses nossos dois movimentos. Então, para esse movimento aqui, a gente tem um movimento uniformemente variado, tá? Tanto que se eu for imaginar o que acontece nesse problema, no início esse cara, o N tem 16, o M tem 0. Então, no próximo desenho, o 16 ele vai tomar a frente do M, porque ele é mais veloz, então ele vai passar à frente. Só que conforme o M vai acelerando, ele vai compensando isso. Então vai ter uma hora que eles vão voltar a se encontrar. Ou seja, pô, Morinha, o que é voltar a se encontrar? Quando rolar um famoso encontro entre eles, tá? Eles voltaram a ter a mesma posição. E para que isso aconteça, se o N andar uma distância, já que eles partiram da mesma posição, o M tem que andar a mesma distância, tá bom? Uma interpretação ali com desenho que ajuda a gente a analisar o gráfico. Então, ó, análises afirmativas a respeito desses móveis. Os dois móveis descrevem movimento uniforme. Por quê? Porque os dois não, o N sim, mas o M não descreve o movimento uniforme. Então, essa 1 aqui, ó, esquece ela que ela tá fora, tá? Os dois se encontram no instante 10 segundos, muita atenção, porque isso aqui é colocado de propósito, que é um erro comum de gráfico, tá? O que você sempre tem que fazer quando encontrar um gráfico pela sua frente? Olhar os eixos do gráfico, que são as entidades que o regem, tá? Então, quando você faz isso, você vai perceber aqui que esse cara é velocidade. Então, no 10 segundos, o que eu tenho? Amor, no 10 segundos eu tenho o encontro das minhas retas. Sim, perfeito. Você, de fato, tem o encontro das suas retas. Só que a diferença é que, nesse caso, esse encontro das retas não representam a mesma posição. Ou seja, o encontro. Eles representam, sim, a mesma velocidade. A mesma velocidade. Então, nesse momento, tanto o N quanto o M possuem a velocidade que é 16. Tudo bem? Então, nesse momento, todos os dois têm 16 velocidade, tá? Então, por isso, essa alternativa está equivocada, porque não é um encontro, é a velocidade. Com isso, a gente consegue resolver a nossa questão, porque a 1 está errada, a 2 está errada, não tem a opção de todas as erradas, né? A 3 obrigatoriamente tem que estar correta. Morinha, mas vamos entender por quê? Porra, claro, a gente está aqui para isso. Então, olha só, para que eles se encontrem, eles têm que andar a mesma distância. E eu vou escrever como representar essas equações. Para o movimento uniforme, a gente escreve a equação, ΔS é igual a VT, tá? Então, no movimento uniforme, a distância andada pelo N vai ser 16 vezes o tempo. Então, vou guardar isso aqui no tum-tum, tá? Agora, para o movimento acelerado, a gente já não descreve dessa forma. É o ΔS, é igual a FRT,
menos t ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, para isso, vamos lá. Vamos tentar escrever aqui a distância percorrida pelo m. Para escrever isso, a gente vai lá. Velocidade inicial. Molezinha. A velocidade inicial dele é 0. Então, esse valor aqui que vai entrar, ó, vai ser 0. Morreu o t, mas 0 vezes t vai continuar sendo 0. Tá? Então, para tentar escrever minha equação, eu vou precisar determinar a CDR do corpício. Pô, é difícil? Não, molezinha, né? Porque determinar a aceleração é o quanto a velocidade dele mudou em um determinado tempo. Isso é bem fácil de fazer, porque a velocidade dele muda 16, tá? Num tempo de 10. Então, a aceleração dele é 1,6 metrito por segundito ao quadrado, tá? Então, seguindo esse baile, vou escrever a minha equação. Vai entrar aqui, ó, 1,6 vezes t ao quadrado dividido por 2. E aí, eu também vou guardar isso aqui no coração, tá? Guarda aí no seu tum-tum. Beleza? Então, para achar o tempo que esses corpos demoram para se encontrar, qual é a tática que a gente vai seguir? Para rolar o encontro, eles vão ter que ter andado as mesmas distâncias. Então, vou igualar as minhas duas equations. Fazendo isso, ó, a distância percorrida pelo n é igual. A distância percorrida pelo m. Segui, ó, só igualei, ficou 16t igual a 1,6 t ao quadrado dividido por 2. Dá para simplificar, porque t ao quadrado, na verdade, é t vezes t. Então, ó, dá para simplificar 1t do t ao quadrado com o t aqui, o famoso... Né? Dá para simplificar mais, porque 1,6 e 16 é 10 vezes 1,6. Então, ó, aqui fica 1, dividir por 1,6, aqui vai ficar 10 se eu dividir por 1,6. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó, 10 é igual a t por 2. Dessa maneira, fica fácil perceber que 20 segundos seria o meu tempo de encontro, tá? Morinha, mas não foi isso que ele falou, realmente, porque ele não disse o tempo de encontro. Ele disse que a velocidade do m é... Ih, caraca, mas aí como é que eu determino essa velocidade? Já que eu tô num move, a velocidade final é a velocidade que o corpo tinha no início, mais o quanto ele vai ganhando de velocidade. O quanto ele vai ganhando é o nosso AT. Substituindo, ó, velocidade final, a do início a gente já sabe, né? Ela vale 0, tá? Então, ela vale 0. Vai ser 1,6, que é a aceleração que a gente calculou, vezes o tempo de encontro, que é 20. Essa continha vai dar 32 metritas por segundo. Então, no encontro, que é no tempo 20 segundos, a velocidade do móvel m é 32. Show? Valeu!